Oi meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui no canal e o papo de hoje é sobre o documentário do golpista do Tinder. Mas antes da gente entrar nesse assunto, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram porque tem conteúdo exclusivo pra você todo dia. E para você que caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Mila Murta, expert em relacionamento e tô aqui para te ajudar a construir um relacionamento saudável. E eu não posso deixar de lembrar para você que ainda não é minha aluna do curso Instagram Magnético, que é o meu curso de marketing pessoal, que vai te ajudar a se conectar com pessoas incríveis através do seu Instagram. E o mais importante de tudo, sem golpe, né? Então, para você aí que tá querendo conhecer gente interessante, sair do raso, do superficial, que tá cansada de aplicativos de relacionamento, essa é a sua chance. Clica no link na descrição desse vídeo e garanta já a sua vaga, tá certo? Bom, e para você que ainda não assistiu o documentário na Netflix, eu vou resumir um pouco a história para que vocês entendam a estratégia que o israelense, conhecido pelo nome de Simon Leviev, usava para dar golpes milionários em mulheres a partir do seu perfil do Tinder, né? Então ele atraía essas mulheres a partir do aplicativo de relacionamento e criava um relacionamento com essas mulheres, mas era uma coisa muito fora do convencional. Ele se apresentava no perfil dele como filho de um bilionário, dono de um negócio de diamantes, né? Ele era um cara muito sedutor, muito encantador, e no início dessa relação, ele usava aquela estratégia do love bombing, que é uma estratégia usada por narcisistas para encantar as mulheres, né? Toda aquela coisa de encher essa mulher de amor, é uma tempestade de afeto, digamos assim. Esse cara, ele não proporcionava um encontro normal, era sempre algo muito exagerado, muito desproporcional. Então, assim, ele levava essas mulheres para hotéis luxuosos, restaurantes caríssimos, né? Ou então buscava essa mulher de jatinho para viajar e era tudo muito repentino, sabe? Dava o match ali no aplicativo, ele já começava a conversar e era tipo uma história de amor, como assim? O cara já investia nessa mulher como se ela fosse a mulher da vida dele. E essas mulheres acabavam caindo em toda essa narrativa. A questão é que esse cara criou toda uma história nos mínimos detalhes que casava exatamente com a imagem que ele queria passar. Então, ele fez um site mostrando a empresa lá com o negócio de diamantes, né? Ele tinha notícias na mídia sobre ele, porque ele sabia que essa mulher ia perceber que era algo muito desproporcional, não? Eu vi muita gente na internet julgando as mulheres, né? Nossa, que ingenuidade, nossa, que burrice. Eu jamais cairia num golpe desse. Pelo amor de Deus, como que a mulher vai se sujeitar a isso? Mas a questão é que ele criou uma história tão bem contada que ele já considerou que essa mulher fosse desconfiar que seria um golpe. Né? Como é que você tá ali no Tinder e do nada aparece um cara bilionário que tá super interessado em você e que tá te proporcionando experiências incríveis, uma vida de princesa e assim, né? Então, assim, naturalmente essas mulheres, como foi apresentado no documentário, elas procuravam na internet o nome dele, procuravam o perfil dele no Instagram e todas essas coisas e tudo casava, tudo batia. Tanto que ele tinha, né, toda essa história montada, que era a mesma história que ele contava para todas as mulheres. Então era algo muito convincente, tá? Então, assim como essas mulheres caíram, possivelmente a gente estaria suscetível a cair, porque a história está muito bem contada. E mais importante que isso, né, gente? É muito fácil julgar. A verdade é que a gente já caiu em golpe muito mais mal contado do que esse, sem investigar tanto e sem precisar de toda essa elaboração que esse cara criou. Então, assim, antes de julgar, a gente tem que parar para pensar, poxa, eu tô falando porque eu tô de fora, mas quantas vezes, puxa aí na memória, quantas vezes você já não foi enganado por um cara que não precisou de muito esforço para te fazer desculpa a palavra, de besta, né? Então, vamos refletir sobre isso. E toda essa estratégia de love bombing, de deixar a mulher emocionada, deslumbrada, é suficiente. Por quê? Porque boa parte das mulheres buscam esse amor de contos de fadas. Um homem que vai te salvar,
um príncipe encantado, né? A gente está escutando essa história desde novinha, assistindo aí a história da Cinderela, da Bela e a Fera, que é uma das referências das vítimas lá que apareceram no documentário. Foram 3 mulheres que contaram, mas ele deu golpe em várias mulheres, inclusive já somou mais de 10 milhões de dólares em golpe em todas essas mulheres, então era um esquema de pirâmide. Enquanto ele estava dando golpe em uma mulher, ele usava esse dinheiro do golpe para manter a vida dele e atrair mais vítimas, tá? Então ele ia gerenciando várias mulheres ao mesmo tempo e tudo casava com a história, porque como ele era um jovem bilionário com um negócio de diamantes, ele era muito ocupado, ele precisava viajar a negócios, então casava com a ideia de que ele não pode estar aqui comigo, mas ele sempre se fazia presente por mensagens, ele sempre estava ali mandando mensagens, áudios carinhosos, então ele se fazia presente no online. Então para essa mulher, casava, né? Para essa mulher tudo bem, não, ele não tá aqui, ele não marca presença, mas ele tá fazendo promessas para o futuro. Então ele era um cara que chegava e contava tudo aquilo que aquela mulher queria ouvir, né? Eu vou casar com você, eu vou ter filhos com você, a gente vai morar junto, né? Então essas mulheres, elas estavam ali envolvidas naquela relação. Elas pesquisavam e achavam informações que batiam com a história que ele contava. E aí ela falava, poxa, essa é minha sorte grande, né? Os humilhados foram exaltados e agora eu me dei bem, né? E aí rolava todo aquele envolvimento. E juntamente com isso, ele partia para o lado sentimental da mulher. Ele se abria e contava uma história triste, né? Que é a história do mocinho que está sendo injustiçado, que ele tinha inimigos por conta dos negócios de diamantes, né? Que eram pessoas que perseguiam ele, pessoas que estavam de olho nele. Então, ele tinha que andar com segurança, inclusive desde o primeiro encontro ele andava com esse segurança, ele andava e criava essa situação para a mulher entender, né, que ele corria perigo. E o fato dele se abrir, dele compartilhar essa vulnerabilidade, por um lado, ele parecia um homem poderoso, de muito dinheiro. Por um outro lado, ele estava se mostrando ser essa pessoa vulnerável que estava se abrindo com ela, né? E como a gente sabe, essa coisa de ter facilidade de falar sobre os sentimentos vem muito mais da energia feminina do que da energia masculina. Então, quando um homem se abre com a gente e mostra esse lado vulnerável, a gente acaba se sensibilizando muito mais. E ele sabe disso, né? Ele sabe que isso é fundamental para fazer a mulher se derreter, para fazer a mulher levar ele a sério. E principalmente aquela mulher que tem aquele comportamento de ONG, de boy, de eu vou salvar ele, eu vou cuidar dele, eu vou proteger ele. Essa mulher se sente muito mais atraída por esse perfil de cara, né? Então o que acontece? Ele vai criando toda essa mensagem, ele vai, né, cultivando aí essa ideia de que eu sou perseguido, e tudo e tal. E à medida que ele sente que essa mulher está envolvida, ele manda fotos para essa mulher numa dessas viagens de negócios que ele tem, mostrando segurança dele todo machucado, numa ambulância, eles dois, com a suposta ideia de que ele foi atacado, né? Era para ele ser atacado, mas o segurança defendeu. E aí isso deixa a mulher apavorada, a mulher que já tá ali num relacionamento, tá ficando, tá apaixonada, tá envolvida, em alguns casos já estava namorando com ele, e aí essa mulher fica toda preocupada, e aí ele fala, nossa, tá difícil, eu não posso usar o meu cartão de crédito, porque senão eles vão descobrir onde eu tô e vão vir atrás de mim, então eu preciso da sua ajuda para usar o seu cartão, pegar o seu cartão emprestado, para que eu consiga pagar as minhas coisas aqui. E tudo acontece de uma maneira muito rápida, onde a mulher não tem muito tempo para pensar. Ela fica preocupada com a segurança dele. Ela fica preocupada em estar com a vida dele em jogo. E ela se sente responsável por isso. E parece que ele coloca nas mãos dela a solução dos problemas dele, né? E essa mulher que já tá ali, né, toda envolvida naquela relação, ela não vai pensar 2 vezes a não ser ajudar ele. E pelo nível de pressão que ele coloca nessa mulher, ela acaba, né, liberando um cartão para ele. E a cada dia que passa, ele vai gastando mais, vai pedindo mais limite. E essa mulher é aquela questão do custo afundado, né? Já tô nessa situação e vou continuar. E ele sempre demonstrava que ele ia
devolver o dinheiro, ele passava um cheque, vamos supor, ele gastava $50 mil no cartão de crédito dela. E aí ele entregava uma falsa transferência ou um falso cheque, enfim, de 100 mil, mostrando que assim, eu vou te pagar muito mais, eu tenho dinheiro. E toda a narrativa que ele criou dá a falsa segurança para essa mulher de que ele tem dinheiro e que vai devolver o dinheiro. Que é só uma situação de vida ou morte. Então, tudo isso que é criado faz com que a mulher fique sem saída, sem alternativa e que ela reaja com rapidez. E essa rapidez impede ela de pensar e raciocinar. Tanto que várias vezes no documentário você vê que ela comenta sobre as coisas que acontecem com as amigas e as amigas, como assim? Você tá louca? Você conheceu um cara agora no Tinder, você já tá indo viajar com ele de jatinho? Como? Não faz isso não, é perigoso. Então, a mulher, quando ela sente que o cara vai poder proporcionar que o príncipe encantado dela apareceu, ela não pensa duas vezes e mergulha em toda essa história, né? E é tipo uma história de conto de fadas mesmo. Perceba, a história de conto de fadas acontece, venha, os dois se apaixonam, é tudo incrível, aí tem o clímax, que é o problema. O problema, teoricamente, seria o fato dele estar sendo perseguido, nossa, é uma questão de vida ou morte, e aí você vai ajudar a salvar a vida dele e vocês vão ser felizes para sempre. Então, essa mulher, ela continua envolvida e vai dando mais limite, vai se afundando em dívidas justamente naquela expectativa do felizes para sempre. Porque ele prometeu que vai casar comigo, porque ele prometeu que a gente vai morar junto, porque a gente vai ter uma família, a gente vai ter filhos, né? A gente vai ter um cachorro. Então, ela tem essa expectativa do felizes para sempre, só que ela não se dá conta que ela está se afundando cada vez mais em dívidas, tá? E qual o ponto dessa história toda? O que isso tem a ver com a nossa realidade, né? Porque é um ponto muito fora da curva, mas nós estamos suscetíveis a isso. Como eu disse para vocês, nós mulheres, né, normais, que temos uma vida normal, que não encontramos com um golpista do Tinder, a gente já caiu em golpe muito mais barato, em golpe ridiculamente mais mal feito, e só se deu conta depois. Então, quantas vezes aí, quantos casos eu já vi de alunas, de seguidoras que me contaram ali que emprestaram um cartão para um ficante para, eu tô desempregado, eu tô apertado, eu tô precisando disso, eu não tenho grana para tal coisa, aí você vai lá e ajuda, e o cara vai lá e deixa a parcela, a dívida toda com você, ou o cara termina e para de ficar com você, some no mundo e não te paga, e pede dinheiro emprestado. Então, quantas vezes a gente não vê histórias como essas, né? Então, a gente tem que ficar atenta não só com essa questão de empréstimo de dinheiro, mas de golpes como um todo. E eu acho que o melhor insight que a gente pode tirar desse documentário não só essa questão do cartão de crédito em si, de se endividar por causa de uma pessoa que você mal conhece ou de uma relação onde a pessoa tá ali, né, só te sugando, mas principalmente todo esse insight do love bomb, né? Essa pessoa que chega do nada na sua vida e promete transformá-la em um conto de fadas. Vamos colocar o pé no chão e vamos ter consciência de que não tem nenhum príncipe que vai te salvar. Você é a princesa que vai se salvar. Então, pare de esperar que o relacionamento é que vai fazer a sua vida interessante, a sua vida incrível. Essa responsabilidade é sua. As pessoas vêm para somar. Enquanto você estiver esperando um cara para te salvar da mesmice, da vida chata, você vai continuar contratando problemas. Você vai se tornar muito vulnerável a esse tipo de situação, tá? E a pessoa vai conseguir te manipular de tal maneira que você não vai se dar conta que está envolvida, né? Porque quando você está dentro da situação, dificilmente você consegue se dar conta. Então, qual a melhor maneira de você fazer escolhas mais assertivas, de você manter o seu pé no chão, de você não se deslumbrar? Em primeiro lugar, é se cuidar, é investir em você. Eu vejo que muitas mulheres têm facilidade de se cuidar, investir nelas mesmas enquanto estão solteiras. E aí aparece o tal do príncipe encantado, um cara que dá uma moral pra ela e ela já larga tudo e vive em função do relacionamento. Então tenha em mente, independente de estar dando certo, dele ser um cara bacana, de ter futuro ou não, dele estar te levando sério ou não, a sua vida continua. Você deve ser a sua maior prioridade. Você deve continuar investindo em você e continuar tendo a sua própria programação, tá? Um relacionamento saudável é aquele onde você tem o seu espaço, ele tem o espaço dele, vocês constroem a vida de casal juntos,
tá? Você não abre mão da sua identidade, você não abre mão das suas coisas, do seu compromisso para viver em função de relacionamento, tá? Mulher de alto valor, tem vida própria, isso é fundamental. Então isso que vai te ajudar a manter o pé no chão e não se deslumbrar, tá? Não só com essa questão de riqueza, mas não se deslumbrar com essa promessa de amor em si, sabe? Que é o que mais faz a mulher se deslumbrar. É muito menos sobre o dinheiro e muito mais sobre a expectativa do dar certo, do felizes para sempre, tá? Lembre-se, o relacionamento começa quando vocês assumem algo. Então, o felizes para sempre não é a partir do momento que você é pedido em namoro. O felizes para sempre ao longo dessa jornada, e a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar junto com alguém. Então, você tem que continuar o seu processo seletivo mesmo estando dentro de um relacionamento. Tenha consciência disso. Segundo ponto, essa questão do love bomb, né? Que é essa tempestade de amor, é a pessoa demonstrar de maneira exagerada o sentimento que ela tem por você. E um sentimento muito precoce e imaturo, já que vocês mal se conhecem. Então, desconfie de pessoas que são muito intensas, tá? Existem pessoas intensas, por exemplo, eu no meu relacionamento com o Dario, ele foi super intenso comigo, né? Ele queria me encontrar logo, ele queria que eu fosse na cidade dele, ele queria passar um final de semana comigo, ele queria tudo muito rápido. E eu já fui freando ele. Então você tem que ter consciência que às vezes você vai encontrar um cara que de fato seja intenso, que queira fazer acontecer, que seja muito empolgado com você, e não quer dizer que ele seja um problema, mas você tem que frear esse cara pra saber, esse cara veio pra ficar ou esse cara tá ali, né, só fogo de palha. Porque existe o cara que traz todo esse efeito love bomb, que chega, tem vários dias como se fosse uma lua de mel com você, né? E vocês passam aí dias incríveis, até semanas, meses incríveis, onde tem uma conexão muito profunda, muito legal. Só que esse cara, com a mesma velocidade que ele tá ali nessa relação com você, do nada, ele se apaixona e é tudo muito avassalador, ele esfria e ele some. E é também conhecido como ghost, né? É a pessoa que desaparece sem dar justificativa. E você fica perguntando, será que a culpa foi minha? Será que eu fiz algo de errado? Então, tenha consciência que existe esse perfil de cara, que é o cara fogo de palha. É o cara que chega emocionadão, empolgado, te proporciona uma vida incrível de alguns dias, algumas semanas, e depois desaparece, some do mapa. E aí você que se entregou, você que abriu mão da sua vida, da sua programação, você tá tão envolvida, tá tão dependente, que você começa a minar com a sua autoestima, você se sente muito insegura, você fica muito fragilizada. Por quê? Porque você estava vivendo em função do outro, tá? Então, muito cuidado com isso. Outra questão, o love bomb também pode ser reflexo de um cara muito carente, um cara que talvez não tenha tanta experiência com relacionamento, um cara que muitas vezes ele já se frustrou muito e ele busca uma mulher para dar essa vida de princesa, só que ao mesmo tempo, em troca, ele quer que essa mulher viva em função dele. Então ele busca por essa dependência, né? Isso tem a ver com um pouco com narcisismo também. Mas é aquele cara que vai criar uma relação de dependência emocional, onde ele é muito ciumento, onde ele é muito possessivo, onde ele vai acabar de certa maneira te sufocando, te colocando numa caixinha e fazendo você ser a mulher dele, e apenas isso, sabe? Então cuidado, porque isso também não é saudável. Excesso de amor não é saudável. Então cuidado com as referências que vocês têm, cuidado com essa expectativa desse amor romântico, avassalador, apaixonante. Então fique atenta aos sinais. O cara que tem essas reações desproporcionais, mal te conhece, já te enche de presente, buquê, chocolate, né? Já quer namorar. Tem muitos casos de alunas que o cara mal tá ali no primeiro encontro e já pede em namoro e já quer morar junto, sabe? Então, você tem que ter o pé no chão para avaliar, para dar tempo ao tempo, para entender, né, quais são as reais intenções desse cara com você. Tá? Então esse é o insight principal que você pode tirar do documentário. Para quem não assistiu, eu acredito que vale a pena assistir com esse olhar crítico. E lembre-se de ter empatia, porque nós, como eu disse para vocês, a gente cai em golpes muito mais ridículos do que esse que foi tão bem contado, né? Se tem uma coisa que a gente tem que reconhecer é que esse cara foi muito inteligente e que ele pensou nos mínimos detalhes em como criar uma narrativa perfeita
para enganar mulheres, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários quais foram as impressões de vocês do documentário, os insights que vocês tiraram para que vocês possam complementar aí com o que eu trouxe a partir desse vídeo, tá bom? Um beijo grande e até a próxima!